foco e propósito. Uma jornada para dentro e para além. Como é que uma revolução, que começa com aquela promessa, a mais pura de todas, de igualdade absoluta, como que ela apodrece e vira uma tirania ainda mais cruel? Nossa, essa é a grande questão, né? É a pergunta que fica martelando na cabeça de quem lê A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E é exatamente isso que a gente vai investigar a fundo hoje. A gente mergulhou em um monte de material, análises literárias, ensaios sobre linguagem política, e o nosso objetivo é entender que a força bruta foi só uma parte da história. A ferramenta principal mesmo, o que consolidou o poder dos porcos, foi a manipulação das palavras. Pois é. E é importante a gente partir daí. Não estamos falando de mentirinhas, sabe? Ou de uma propaganda simples. Não. O que Orwell descreve e as análises mostram é a construção de uma realidade inteira, uma realidade paralela, feita de discurso. É outra coisa. É um poder muito mais sutil. Em vez do chicote, ele usa palavras para moldar como os outros enxergam o mundo, o que é possível, o que não é. É quase como se os porcos convencessem os outros a construir a própria jaula, sabe? E ainda acreditar que a jaula era liberdade. Construir a própria jaula. Nossa, essa imagem é forte. Ok, então vamos começar a desmontar essa arquitetura da opressão. E todo o material parece concordar que a peça-chave, o engenheiro-chefe disso tudo, é um porco, o Garganta. Exato. Ele não é o líder, mas é o porta-voz, o ministro da propaganda, é a voz do regime. O Garganta é a personificação dessa violência que não deixa marca no corpo, mas na mente. O que ele faz de forma, assim, genial e ao mesmo tempo terrível é mudar as regras do jogo, as regras de como se pode pensar e falar na granja. Ele não só controla a narrativa, ele cria o único idioma permitido para interpretar o que está acontecendo. É como se ele fosse aos poucos arrancando palavras do dicionário dos bichos, sabe? Até que a única forma de descrever a realidade fosse a versão oficial. Qualquer outra ideia se torna literalmente impensável. E a primeira grande tática para isso, e talvez a mais descarada, é simplesmente apagar e reescrever o passado. O caso do Bola de Neve é gritante. Nossa, muito. Ele era o herói da Batalha do Estábulo. Todo mundo viu. E de repente o Garganta começa a dizer que ele sempre foi um traidor, um agente do antigo dono. Como é que se faz uma mágica dessas na frente de todo mundo? É uma combinação de duas coisas muito poderosas: a repetição sem parar e a criação do bode expiatório perfeito. Ah, o bode expiatório. Isso. Ao transformar o Bola de Neve nesse sabotador fantasma, o Napoleão, que é o líder, ganha um culpado para tudo que dá errado. O moinho caiu, culpa do Bola de Neve. Mesmo sendo uma tempestade. Exato. A colheita foi ruim. Ah, o Bola de Neve envenenou as sementes. Isso é muito útil porque, primeiro, desvia a atenção da incompetência deles. E segundo, e isso é crucial, cria um clima de paranoia, de medo, que justifica qualquer coisa. Claro. Estamos sob ataque, então precisamos de mais controle, mais segurança, e aí qualquer um que questione já vira suspeito. Exatamente. O medo do inimigo, mesmo que imaginário, serve para unificar o grupo e justificar a repressão interna. E o Garganta é mestre em plantar essa semente. Ele não mostra provas, ele fala de documentos secretos que só ele viu, sussurra sobre conspirações. Ele cria uma atmosfera em que duvidar é mais perigoso e mais cansativo do que só aceitar. E pronto. A memória do que aconteceu de verdade vai se apagando. E quando a dúvida ainda teima em aparecer, né? Quando algum bicho mais velho lembra, ué, mas eu acho que não foi bem assim. Aí o Garganta saca a carta da manga. Aquela pergunta que é quase uma chantagem. Ah, essa pergunta é fatal. Por certo, camaradas, não quereis Jones de volta, hein? Essa é a ferramenta de manipulação mais eficaz do livro todo. Os analistas de retórica chamam isso de falácia do falso dilema. Falso dilema? É. Ele pega um universo de possibilidades, um futuro diferente, um protesto, e reduz tudo a só duas opções: ou a nossa tirania ou a tirania de antes. E claro, ninguém quer a tirania de antes. É um beco sem saída. Ele te encurrala.
Ou você aceita o agora, por pior que seja, ou você é um traidor que quer a volta do passado. Fim de papo. Exatamente. O debate morre ali. A pergunta não é para ser respondida, é para gerar pânico e silenciar. Ela força todo mundo a aceitar a exploração como um mal menor. E o Garganta usa isso sempre para justificar tudo. Os porcos pegando as maçãs, dormindo em camas. Tudo. Qualquer privilégio é justificado com a mesma chantagem. É isso ou Jones volta. A razão é trocada pelo medo. Reescrever história e chantagear com o medo já é um arsenal e tanto. Mas o que eu acho ainda mais sinistro é como eles mexem com as leis, com os 7 mandamentos. Como é que se faz isso sem que todo mundo perceba e se rebele na hora? Com uma sutileza diabólica. Eles não rasgam a lei, eles a corrompem por dentro, com pequenas alterações, à noite. O exemplo mais famoso é o do mandamento nenhum animal dormirá em cama. Certo. Um dia, os bichos percebem que os porcos estão dormindo nas camas. Eles vão lá checar a parede e, de repente, a lei diz: nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Ah, que genial. Porque aí o Garganta pode vir e dar uma explicação lógica, né? Exato. Ele fala, camaradas, a cama é só um lugar para dormir. O problema, a invenção humana, são os lençóis. Nós tiramos os lençóis. Estamos seguindo a lei. É a legalização do privilégio pela ambiguidade. A mudança pequena, quase um detalhe, mas ela muda o sentido de tudo. E como foi feita escondido, gera uma confusão mental nos outros. Eles pensam, ué, será que sempre foi assim? Devo ter me lembrado errado. É um gaslighting coletivo. Total, corrói a confiança na própria memória, na própria percepção. Isso me lembra outra tática de linguagem que eles usam direto, o eufemismo. Quando a comida de todo mundo é cortada, o Garganta nunca fala em redução. Ele anuncia que houve um reajuste. Perfeito. Reajuste é uma palavra que soa técnica, administrativa, neutra. Não tem o peso de corte, de redução. É, linguagem de escritório, né? É, linguagem corporativa para esconder uma realidade brutal. E em vez de dizer, vocês estão passando fome por nossa causa, a mensagem é, estamos otimizando recursos. A palavra vira um anestésico. A fome vira um procedimento burocrático, não uma consequência da ganância deles. Certo. A máquina de propaganda é sofisticada. Mas isso me leva a outra pergunta. Por que funcionou tão bem? Onde estava a resistência? Por que a maioria aceitou isso tudo? A propaganda precisa de um terreno fértil, né? Sem dúvida. E é aqui que a análise da obra fica ainda mais profunda. A tirania não se sustenta só na astúcia do Garganta. Ela se apoia, e muito, no que as análises chamam de incapacidade de articulação da maioria. A falta de letramento, a memória curta, mas, principalmente, a ausência de pensamento crítico. É essa a fundação do poder dos porcos. A opressão verbal só funciona porque a razão da maioria já tinha sido silenciada. E tem uma personagem que, para mim, representa essa tragédia de forma dolorosa. A égua Quitéria. A Quitéria é... Ela é a consciência da massa. Ela sente que está tudo errado. Ela vê os porcos engordando, lembra das promessas, percebe a traição, mas o livro diz que lhe faltavam palavras para expressar o que sentia. Cara, isso é de partir o coração. Da tragédia. A consciência da injustiça tá lá, como uma angústia, um sentimento, mas sem o vocabulário para nomear a opressão, para chamar privilégio de privilégio, mentira de mentira, é impossível organizar uma resistência. Como você luta contra algo que não consegue nomear? Exato. Como você convence os outros. O objetivo final de um regime assim não é só controlar o que as pessoas fazem, é destruir as ferramentas mentais para que elas possam sequer formular um pensamento diferente. A Quitéria é essa prisão mental. Ela sente a verdade, mas não consegue falar. E uma verdade que não pode ser dita para o resto do mundo é como se não existisse. E para garantir que ninguém como a Quitéria encontre as palavras, o regime tem outro mecanismo de controle, um bem barulhento: as ovelhas. Ah, as ovelhas. Sempre que um debate começa a esquentar ou alguém faz uma pergunta incômoda, elas começam a balir, em coro. 4 pernas bom, 2 pernas mal. As ovelhas são uma arma brilhante e terrível.
Uma das análises que a gente leu descreve o balido delas como um ruído organizado. Não é só barulho. É um barulho com função. Sim, uma função política clara. Impedir o pensamento, a troca de ideias, a nuance. Precisa de um mínimo de silêncio para acontecer. O slogan repetitivo e simplista destrói esse espaço. Elas são a massa crítica transformada num megafone para abafar a razão. Qualquer tentativa de um pensamento mais complexo é afogada no barulho. E isso me leva ao que parece ser o golpe final no espírito da Revolução. A proibição da canção Bichos da Inglaterra. No começo, essa música era tudo, era o hino da liberdade. Por que uma simples canção se tornou tão perigosa? Porque a canção, como as fontes apontam, era o último elo linguístico com a utopia original. Ela tinha o vocabulário da esperança, da igualdade, daquele futuro dourado que o velho major prometeu. Era a memória cultural da Revolução, a prova auditiva de que eles lutavam por algo maior do que só trocar de mestre. Então, proibir a canção foi como apagar o porquê de tudo. Exatamente. Ao proibir e trocá-la por um hino sem graça que só elogiou Napoleão, o regime corta a última conexão emocional com os ideais originais. A revolução deixa de ser sobre um sonho coletivo e vira só sobre o poder do Estado. É o ato final de apagar a linguagem que lembrava aos bichos por que eles lutaram. E a partir daí o caminho está livre para o clímax. O momento em que toda a hipocrisia se cristaliza numa única frase. Os 7 mandamentos são apagados da parede do celeiro e no lugar aparece uma lei só. Todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Essa frase é uma obra-prima da linguagem totalitária. É impressionante. É a codificação perfeita da ideologia corrupta deles. O que a torna tão poderosa é que ela pega a palavra mais sagrada da revolução, iguais, e usa para justificar o seu oposto, a desigualdade. É um paradoxo que quebra a cabeça. Se você tenta pensar logicamente, seu cérebro dá um nó. Como alguém pode ser mais igual? Não faz sentido. E esse é o ponto. A contradição é tão gritante que ela paralisa o pensamento crítico. Não dá para argumentar contra ela usando a razão, porque ela existe fora da razão. É a tirania tirando a máscara. Isso. Mas ela faz isso usando uma linguagem tão distorcida que se apresenta não como traição, mas como uma evolução sofisticada do princípio original. As análises descrevem essa frase como a prova semântica da corrupção total. Então, o que antes era um privilégio secreto justificado com o eufemismo, agora vira a lei oficial, escrita na parede para todo mundo ver. Exato. É o triunfo final do discurso. A desigualdade não é mais algo a ser escondido. Ela agora é a política de Estado. E o mais assustador é que ninguém se rebela, porque a capacidade de reconhecer a contradição e de se indignar com ela já foi destruída. É o grande alerta de Orwell, né? Quando a gente aceita contradições lógicas em nome da autoridade, a liberdade já se foi. Resumindo tudo, então, a grande lição da Granja dos Bichos é que a tirania não precisa só de cães de guarda. Ela é construída palavra por palavra, com a reescrita da história, com slogans, com medo e, acima de tudo, com a captura e destruição da linguagem que nos permite pensar livremente. E isso nos traz para hoje. Uma das fontes que usamos descreve o livro como um guia de auto-observação para toda a sociedade. A história é um espelho. E isso deixa a gente com uma reflexão final. Se a linguagem é uma ferramenta tão poderosa para construir a tirania, que práticas de pensamento e de linguagem são essenciais para nós, hoje, para proteger uma sociedade livre? E talvez mais importante, como a gente aprende a reconhecer no nosso dia a dia, quando as palavras ao nosso redor estão sendo usadas não para nos explicar a realidade, mas para nos controlar.